Salve rapaziada, beleza? Espero que vocês estejam bem e temos guerra marcada amanhã, 9h30 contra o América de Cali e nada mais interessa a não ser resultado. O Fluminense precisa buscar confiança novamente e para isso precisa voltar a vencer amanhã, mais do que vencer, convencer. E estou trazendo para vocês o Sport Center para a gente saber mais a situação do Fluminense. E eu volto com vocês no final do vídeo trazendo a provável escalação, certo? Já quero pedir que vocês se inscrevam no canal para dar aquela força e eu volto com vocês no final. Beijo, Glaucio, amigos do Sport Center. Fluminense, primeiro brasileiro a entrar em campo pelas oitavas de final na Conmebol Sul-Americana. Jogo difícil lá em Cali contra o América, time que eliminou o Bahia nos playoffs. A gente lembra, fez aquele 2-0 na Colômbia, segurou em Salvador, fez o 2-0 na Colômbia e agora vai enfrentar o time do Fluminense, que vem de um jogo difícil contra o próprio Bahia. 3-3, um empate eletrizante, um dos melhores jogos dessa edição do Campeonato Brasileiro. Um empate em 3-3 e agora o time foi direto para a Colômbia, não voltou para o Rio de Janeiro. O jogo já nesta terça-feira contra o América, e o Renato Gaúcho tem algumas possíveis voltas e também problemas no time. O Nonato, que sentiu dores na coxa esquerda no jogo contra o Bahia, retornou ao Rio de Janeiro, não está com o elenco na Colômbia e vai fazer um tratamento aqui já direto. Ele faz companhia ao zagueiro Thiago Silva, que também com uma lesão muscular ainda vai desfalcar o Fluminense pelas próximas 2 ou 3 semanas, está fora desse confronto contra o América. E o Thiago Silva é um dos problemas que o Renato tem nessa zaga do Fluminense. Ele está lesionado, e também o Ignácio, que está ainda fazendo transição, viajou com a equipe, pode ser uma novidade na lista de relacionados, mas ainda não se sabe ao certo se ele vai estar no time titular. Provavelmente deve ficar no banco de reservas. E aí o Renato só tem para a zaga o Freitas, o Manuel, o zagueiro experiente do Fluminense, e o garoto Davi, que fez a estreia dele nos profissionais contra o Bahia, muito jovem, foi bem. O Renato Gaúcho elogiou bastante a atuação desse defensor e pode ser que ele permaneça no time titular. Fica nessa dúvida entre o garoto Davi ou o Ignácio. Vai depender da situação de saúde, da situação física do Ignácio para essa partida desde o início do jogo. Outros dois atletas também estão em fase de transição e vão estar entre os relacionados para esse jogo contra o América, que é o caso do lateral esquerdo Fuentes e também do atacante Soteldo. Soteldo, que não joga desde o dia 30 de julho, também uma lesão muscular naquela partida contra o Internacional, pode aparecer no banco de reservas, pode ser uma novidade para esse confronto difícil na Sul-Americana. Um reforço também, o Lúcio Acosta viajou com o time, ainda não estreou, pode também aparecer aí no banco de reservas, ganhar alguns minutos, fazer a estreia no Fluminense. Ele que chegou na semana passada, veio da MLS, do Dallas, é um reforço camisa 10 no meio campo, uma posição muito pedida pelo Renato, também vai ser muito importante para esse restante de temporada do Fluminense, que ainda segue atrás de reforços para fechar essa janela de transferências, fechar aí a temporada 2025. Fluminense quer mais um zagueiro, está de olho no mercado atrás de um zagueiro e espera já finalizar a contratação do ponta direita Santi Moreno, que estava também na MLS, no Portland Timbers. Ele que é de Cali, foi formado no América de Cali, está na Colômbia passando férias, mas aguarda para assinar contrato com o Fluminense. É esperado essa semana o ponta colombiano pela direita. Isso lembra alguém? John Arias, quem sabe o próximo John Arias aí do Fluminense. Ele é aguardado aqui no Rio de Janeiro para fazer exames médicos e assinar com o Fluminense. Mais um reforço para o ataque. Renato Gaúcho ganhando mais peças para esse time do Fluminense no restante da temporada, com o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e também a Sul-Americana. Então, duelo difícil contra o América de Cali, que apesar de ter eliminado o Bahia, não vive bom momento, não tem um bom início no torneio Clausura. São 4 jogos, só uma vitória, vem de 2 derrotas seguidas na competição nacional, então vem pressionado para essa partida na Sul-Americana. Mas a torcida do América vai fazer a parte dela, hein, Glaucio? Porque os ingressos estão esgotados. 38 mil pessoas são esperadas no Estádio Olímpico Pascoal Guerreiro, amiga. Então, promessa de casa cheia e jogão na Conmebol Sul-Americana, Glaucio. E falando rapidamente do Santiago Moreno, como vocês devem saber para quem acompanha o canal, eu não gosto muito de fazer hype em cima desses jogadores que estão vindo lá dos Estados Unidos.
Então vou passar rapidamente aqui sobre o Santiago Moreno, jogador de 25 anos, ponta direita, colombiano. Já está no Rio de Janeiro, fará exames amanhã, terça-feira. E se tudo der certo, assinará o contrato. E amanhã, ou no máximo quarta-feira, deverá ser anunciado pela conta oficial do Fluminense. E é um jogador, como que eu já disse, um jogador dos Estados Unidos, Portland Timbers. Foram 146 jogos pela equipe americana com 22 gols e 31 assistências. Então, senhores, depois de Paulo Baia, Vitor Hugo, Soteldo, que em pouco tempo de Fluminense já está com 2 lesões e sem previsão ainda de melhora, que ele vai se estabilizar fisicamente e trazer uma sequência boa de jogos. Então, estou bem pés no chão em relação às transferências, quanto mais que não são jogadores de nome. Aí eu não vou criticar nem elogiar, porque Santiago Moreno, assim como John Arias, quando veio, não era esse John Arias que o Fluminense formou. Ele é um jogador de 25 anos, ainda tem uma margem ainda de crescimento. Então é uma aposta, né? Vamos acreditar na gestão, né? Nessa qualidade colombiana aí que a gente tem dado certo. O próprio Kevin Serna também, vira e mexe, está jogando bem. Mas vamos com o pé no chão, vamos ver como que ele atuará pelo Fluminense. O Fluminense tem Lavega, Lescano que nem joga. Esse Luciano Acosta e também o Lúcio Acosta que chegou. Vamos ver se ele vai poder jogar amanhã. Provavelmente estará lá no banco de reserva. Vamos ver se vai estar relacionado, mas acredito que ele não iniciará como titular. E aproveitando, estamos falando dos titulares, já vamos engatar na escalação. Então acompanhe aí comigo. E na provável escalação devemos ter algumas mexidas, né? Também levando em conta todos os lesionados, Thiago Silva, o Fuentes. Mas nesse caso aqui é nítido a diferença e a falta que o Thiago Silva faz. Tanto o Freitas, o Ignacio, quando estava jogando, ao lado do Thiago Silva, crescem demais o nível de futebol, que também não é para menos. Thiago Silva é um técnico dentro de campo, está sempre pensando à frente dos adversários, posicionando sempre os companheiros de equipe, chamando atenção. Por exemplo, Freitas se posiciona aqui, marca fulano, e assim vai, irmão. Melhoras para o nosso capitão, a gente precisa dele o quanto antes, porque o Freitas e o Manuel não é uma zaga nada confiável. Manuel que o diga, tá conseguindo perder espaço por Freitas. Claro que Freitas é canhoto, mas Manuel tem bem mais tempo de casa e o Freitas está com mais confiança no elenco do que o Manuel, né? Que já está no Fluminense há muito tempo, teve problemas de doping no passado e entregou praticamente contra o Bahia, pênalti desnecessário que entregou o empate, 1 gol pro Bahia. Então, irmão, que seja uma noite abençoada amanhã para o Manuel, se ele realmente vier jogar. E na provável escalação temos o seguinte: Fábio no gol, os laterais Samuel Xavier e René, podendo vir utilizar o Guga. Na zaga, o Manuel e o Freitas. No meio de campo, Hércules, Martinelli e Lima, podendo vir utilizar o Ganso. E o trio de ataque, Serna, Everaldo e Canóbio. Eu particularmente preferiria o Ganso no meio de campo, já que está utilizando o Canóbio ali, porque Canóbio ele em si, ele corre o tempo todo em prol do time, pressionando saída de bola, recuperando bola, né? Um cara que taticamente agrega demais, está com a confiança em dia, marcou contra o Internacional. Então no lugar do Lima ali, preferiria o Ganso para trazer mais criatividade para o time. Essa é a minha opinião e eu quero saber de vocês. Fluminense entra em campo amanhã às 9h30 e vou estar trazendo para vocês no pós-jogo. Então eu já quero pedir que vocês se inscrevam no canal, que eu estou sempre trazendo notícias, e até a próxima, tá bom? Volto com vocês amanhã depois do jogo na América de Cali e até lá. Valeu, valeu.